Bom dia, eu sou a Carol, estou aqui com o... Gabriel Feijó. Vou fazer algumas perguntas sobre formação e experiência. O que motivou você a trabalhar na área de gestão esportiva dentro do ambiente escolar? Olha, o convite para a gestão esportiva, na verdade, ele surgiu depois de 15 anos já de experiência como professor na área de educação física, né? Eu entrei no Colégio Positivo Internacional em 2016, então fui professor até 2022. Conheci toda a estrutura da escola, os desafios e as possibilidades que poderiam haver como professor, né? E quando eu recebi o convite, um dos motivadores para o convite foi já conhecer a equipe, a proposta que a escola tem, né? Então aí eu quis me desafiar sendo o gestor de todas as atividades que nós fazemos, tanto no meu cargo até esportes e cultura. Como sua formação e experiência influenciaram no trabalho na escola? Olha, eu acho que a experiência, né, ela me deu know-how mesmo. Então, por exemplo, a formação também, eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina. A época que eu me formei, eu fiz o curso entre 2000 e 2004. Era uma época que estavam iniciando as atividades e a proposta de inclusão escolar no ensino regular. Então, esse era um desafio também que eu vi para a profissão. Fui fazer uma especialização em educação especial, um mestrado em educação voltado para a inclusão de pessoas com deficiência na escola. Então isso me motivou a ficar na escola, né? E daí a experiência, tanto com a educação física como técnico paralímpico também, acho que foi muito importante para eu conhecer todo o contexto de limitações e possibilidades, né, para se desenvolver esporte e a educação física dentro do colégio. Qual é o maior desafio de gerir atividades esportivas em um ambiente escolar comparado a outros contextos? Então, eu acho que o interessante aí é a gente conhecer os contextos, né? Então, por exemplo, eu tenho que saber que dentro de uma escola, se eu for falar em formação esportiva, eu estou falando somente de esporte educacional. Então, seriam as categorias de esporte que nós temos, né? Se eu falar sobre um clube, lá daí seria um desenvolvimento para rendimento. É diferente um pouco a proposta, né? Nós aqui desenvolvemos categorias de base, né? O desafio às vezes um pouco é conversar com as famílias, tá? E respeitar um pouco a ideia, né? E o conceito de que o esporte competitivo ele começa a partir de 11, 12 anos, onde nós teríamos, as crianças vão ter uma estrutura até psicológica, emocional para entender frustrações de perda, né? Ou então lidar com vitórias também. Com a informação e a comunicação que existe hoje voltada ao esporte de rendimento, muitas famílias confundem que às vezes já não 8, 9, 10 anos já tem que estar competindo. Então, às vezes, é administrar mais as famílias também, tá? Então, em relação à gestão do esporte dentro da escola, o gestor e o professor e o técnico, eles têm que estar cientes que ele está trabalhando numa categoria de esporte educacional, tá? Então, não pode se comparar com o desenvolvimento de um clube ou o rendimento de adultos também. Certinho, obrigada. Bom dia! Então, sobre infraestrutura, eventos e competições. Como você gerencia o uso das instalações esportivas no colégio? Existem desafios relacionados à manutenção e à atualização dos equipamentos? Esse é um desafio realmente do gestor. Em relação à infraestrutura para atividades esportivas ou até sediar campeonatos. Então, primeiro de tudo, o gestor esportivo, até dentro do nosso grupo aqui positivo, né, eu creio que em outras escolas também, como nós temos espaços específicos, né, eu tenho a quadra para desenvolver a parte esportiva, eu tenho uma sala de música somente para desenvolver as atividades de música. Aqui no nosso colégio nós temos 2 salas de artes para desenvolver as atividades de visual arts. Então eu sou o primeiro a montar o calendário das nossas aulas e depois eu passo para os outros professores colocarem o horário das outras disciplinas, né? Então, ou seja, por quê? Porque eu tenho espaços específicos a serem usados. A partir desse calendário das aulas curriculares, eu já coloco também um horário para as atividades extracurriculares esportivas. Então, geralmente, óbvio que elas vão acontecer após o horário, né, que termina a aula curricular. E nesse meio, eu consigo, às vezes, estabelecer ou sediar, de acordo com o calendário de jogos,
que a secretaria passa, ou então, por exemplo, nós participamos da Superliga Escolar, que é um campeonato informal desenvolvido entre os colégios de Curitiba e região. A partir do calendário que eles vão mandando prévio, eu vou conseguindo estabelecer alguns horários que muitas vezes eu peço para os professores não usarem a quadra para que eu desenvolva ali uma atividade esportiva. Por que é isso interessante também? Para que os nossos estudantes tenham contato com as situações de competição, né? Eles verem realmente uma competição formal como acontece numa quadra, um árbitro oficial vindo apitar. Às vezes a gente faz rodada aberta para que as famílias entrem no colégio e consigam ver também como são desenvolvidas as atividades, né? Manutenção também é um desafio, ou seja, eu tenho que ter um planejamento muitas vezes de 6 meses a 1 ano antes, eu prever os materiais que eu tenho que usar, eu tenho que prever as modalidades que eu vou oferecer, e isso entra tudo num planejamento geral do colégio. Então o meu orçamento ele tem que entrar junto com os das outras modalidades ou dos outros coordenadores de segmento também. Bem importante. E quais as melhorias você gostaria de implementar na infraestrutura esportiva do colégio? Olha, sobre a infraestrutura do colégio, eu tinha a vontade de ampliar o nosso ginásio dentro do colégio e colocar as salas para atividades ou modalidades que sejam ali individuais, né? Ou então até que a gente pudesse proporcionar uma melhor capacidade ali ou infraestrutura para trabalhar com ginástica e dança, que também é um forte do nosso colégio. Então assim, no nosso colégio nós podemos compartilhar o centro esportivo da UP. Então eu tenho uma piscina, tenho 2 piscinas à disposição, eu tenho 5 quadras à disposição. Em relação à infraestrutura, eu acho que eu consegui muito do que eu queria já para esse ano de 2024. Tá? Então hoje nós temos 2 salas de dança, 2 salas de ginástica, 1 sala de lutas, 1 sala de música e 1 sala de teatro. Eu acho que em infraestrutura, o que eu quero na verdade agora é uma garagem para bandas, não tem nada a ver com esporte, e eu acho que a gente vai conseguir também. Então acho que infraestrutura para o esporte principalmente, eu acho que o colégio tem uma boa estrutura, principalmente até porque consegui também mais 3 quadras externas, então tem uma boa estrutura. Acho que desafio ou vontade de ampliar, não precisa mais, acho que para o colégio por enquanto não. Tá bom, então, muito obrigada. Bom dia. Em relação com os pais, desafios e inovação, qual a importância da comunicação com os pais em relação ao desenvolvimento esportivo dos alunos? Olha, em relação aos pais, acho que o maior desafio, né, seria realmente a comunicação, até pela quantidade de eventos que nós temos, a quantidade de atividades que nós oferecemos. Então, por exemplo, a tecnologia tem nos ajudado muito nisso. Por exemplo, hoje eu crio grupos de WhatsApp específicos por modalidade, ou se é só da atividade extracurricular, ou se é só do esporte curricular, ou se é só do treinamento. Então eu consigo ser mais objetivo com as informações que eu tenho. Um dos desafios disso é convencer os pais a entrarem no grupo. Tá? Então, às vezes, tem pais que não entram em grupo, acabam perdendo a informação. E o calendário esportivo, muitas vezes, com as famílias, um desafio também às vezes, em relação a viagens e passeio que eles têm. E, às vezes, batem com um campeonato ou batem com alguma atividade e, às vezes, a culpa é do coordenador. E quais são os maiores desafios que você enfrenta na gestão esportiva do colégio? Olha, na gestão esportiva do colégio, acho que o maior desafio realmente é conciliar, tá? Todas essas atividades extras, né? Ou então as atividades ou a maneira que o esporte tem que ser colocado. Por exemplo, eu tenho que respeitar calendários externos, né? Então o desafio é eu me programar e planejar com os coordenadores de segmento o mais rápido possível, o quanto antes possível, né, para que não tenha prejuízo acadêmico para os estudantes, né? Porque muitas vezes eu tenho rodadas de jogos em que eles vão ter às vezes um trabalho, vão ter uma prova, né? Então eu já tenho que saber com antecedência quando vai ser, para eu passar quem são os estudantes que às vezes vão perder essas atividades para que eles tenham direito a fazer novamente ali. Tá? Então acho que na minha realidade ali, acho que o desafio que eu tenho muitas vezes é esse.
tá? É me planejar com antecedência mesmo, ser eficiente na comunicação com os gestores, para que não tenha nenhum prejuízo para os estudantes atletas, né? E como você utiliza a tecnologia para melhorar a gestão esportiva do colégio? Então, a tecnologia, como eu estava dizendo antes, veio realmente a ajudar num ponto, ou seja, da gente conseguir ser objetivo, né, na comunicação com as famílias, na comunicação com os professores e gestores do colégio. Muitos hoje também, a gente, até na ferramenta Google Drive, a gente usando planilhas, eu acho que isso também a gente consegue compartilhar muita informação, né, com várias pessoas também de uma maneira muito fácil e ágil. Tá? Então, realmente veio a colaborar bastante, né? Por um outro lado, assim como, né, de maneira geral, muitas vezes uma informação distorcida que pode ser passada para uma pessoa, ela pode ser também ter uma divulgação ampla muito rápida, e você tem que desconstruir isso, né? Mas de maneira geral, a tecnologia realmente nos ajuda com a comunicação. E de que maneira as ferramentas digitais podem ajudar a aumentar a participação dos alunos nas atividades esportivas? Então, hoje em dia é muito interessante, principalmente eu ter a facilidade de ter recursos multimídia, né? Que eu posso ser às vezes num celular, que pode ser realmente num projetor, numa sala ou num ginásio. Então hoje é interessante como a gente consegue construir realmente conteúdos muito mais participativos, né, com os estudantes ali. É muito mais fácil, às vezes, hoje a gente tem muita facilidade de conseguir, por exemplo, vídeos ou materiais realmente que possam embasar as aulas e os treinamentos dos professores, e até mesmo a capacitação deles, né? Então, por exemplo, o ensino à distância hoje, né, é uma forma muito usada por nós gestores para capacitar os professores também para dar aula, tá? Então, também colabora demais, né? É isso então, Gabriel. Obrigada.